a doutora, a doutora Silvia Maria Tagé Tomás, que é professora da Unifesp, e também contaremos com a presença do doutor Marcos Estevão Calvi, que é o docente da Universidade de São Judas Tadeu e médico da Prefeitura de Santos, e a doutora Maria Isabel Calil Stamato, coordenadora do mestrado da Unisantos. Cada um de vocês terão 20 minutos de fala e uma hora antes de acabar o evento, a gente vai liberar esse espaço para perguntas e comentários. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês hoje. Essa luta que é tão significativa aqui para o pessoal da psicologia. Estou muito grata de fazer parte de tudo isso. Então, Silvia Maria Tagé, você pode começar a apresentação? Lari, você pode colocar o slide dela, por favor? Bom, gente, enquanto ela coloca, eu vou começar falando da minha emoção de estar aqui nesse momento, né, de lidar com essa questão da saúde mental, e assim, preparando o que eu ia falar, eu já confesso de antemão que eu tive muita dificuldade de fazer uma síntese, porque foram tantas experiências e tantas situações que nós vivemos, né, e aí eu fico vendo a Bel aqui, o Marcos, o Fabrício, a Lígia, né, o Fernando Kinker, enfim, todas as pessoas que fizeram essa história conosco. Acho que se a gente for nomear, a gente pode cometer a injustiça de não lembrar de todo mundo. Mas, para mim, eu quero agradecer a comissão organizadora e a Beatriz, que está representando, Larissa, enfim, pela lembrança do convite, e dizer que eu sou uma pessoa já com algum tempo de experiência na vida profissional, né, bastante tempo. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais marcante da minha vida profissional, onde os fatos inusitados e as situações que nós vivemos, elas nunca são esquecidas. Meus alunos que me ouvem hoje em sala de aula sempre me ouvem falar exemplos da saúde mental, das situações que nós vivemos. Então, eu sou muito grata pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Pode passar, por favor, o slide. Eu começo dizendo para vocês que não dá para esquecer, né? Durante a passagem das músicas, vocês já colocaram algumas imagens, e todas as imagens que a gente pode buscar, nem todas são do Anchieta, mas é lamentável dizer que todas eram dos manicômios que existiam por este mundo afora, por este Brasil afora. Então, passar por elas, pode passar o slide, é para que a gente não se esqueça, e para que a gente não permita mais que isso aconteça, né? Então, são imagens muito fortes, né? Muito sérias, e que nós aqui, que estivemos lá, não esquecemos, né? Todas as vezes que nós entrávamos na Casa de Saúde Anchieta, nós saímos bastante impressionados com tudo. Pode passar, por favor. E eu começo também dizendo, né, contextualizando um pouco, já que a gente está falando das bases materiais, né, do Basaglia, né, que é o modelo que nós nos baseamos, né, que começa fazendo uma crítica ao sujeito institucionalizado, qualquer que fosse. Na verdade, na nossa época, nós tínhamos outras instituições fechadas, né, mas nós estamos falando da loucura, e que, no caso da loucura, representava apenas o problema de saúde e não a pessoa na sua integralidade, como nós aprendemos a discutir ao longo da nossa vida e ao longo do aprendizado sobre o Sistema Único de Saúde, que se propõe a cuidar das pessoas integralmente. Próximo, por favor. Né? Então, ele, em 1968, ele produz um livro, A Instituição Negada, porque ele havia feito uma experiência num hospital, tentando humanizar, criar novas formas de atender
os pacientes dentro do hospital. E este documento que ele produziu, né, porque é um informe da experiência que ele viveu, esse documento, ele retrata, na verdade, a impossibilidade de dentro de um espaço fechado, cuidar das pessoas. Próximo, por favor. E esse livro também foi publicado aqui no Brasil, né? E neste livro, a conclusão mais importante é de que o hospital psiquiátrico não conseguia cuidar das pessoas, mas conseguia apenas segregar, ser violento e excluir. A gente, de forma muito grosseira, mas era o que a gente sentia, era como varrer o indesejável para baixo do tapete, né? E essa reflexão produzida pelo Basaglia, ela teve outros autores, como Goffman, Foucault, Sartre, enfim, outros autores que também apoiavam essa reflexão, né? E no Brasil, vivíamos um momento de expurgar esse tipo de violência que era feito. Próximo, por favor. O Basaglia conseguiu fechar o hospital de Gorizia, ou Gorizia, né? E trouxe para Trieste a mesma proposta de inovação. Nessa proposta, né, ele trazia também a intenção de construir uma rede de dispositivos para dar apoio às pessoas que saíam do manicômio, né? Como ele chamava, e nós próprios chamamos aqui, né, serviços substitutivos, né, não excludentes, não fechados, uma rede de serviços, né, como os CAPs que temos atualmente, o Centro de Convivência, mas pensando em residências assistidas, oficinas de geração de renda, projetos de inclusão, participação, cooperativas, grupos de arte, cultura e esporte, né? Eu lembro que na intervenção do Anchieta nós levamos um professor de educação física lá para dentro e os pacientes estavam tão cronificados que eles tinham dificuldade de jogar bola, de passar bola um para o outro, né? Mas foi muito importante o movimento dos profissionais de educação física nessa área, né? Destacando, inclusive, a importância do trabalho ser interdisciplinar, né? Próximo, por favor. Então, a partir da experiência do Basaglia, o processo de desconstrução, e a palavra era essa mesmo, né, da psiquiatria institucional, se tornou um objetivo maior, né? E entendendo que deshospitalizar e desinstitucionalizar era fundamental para que os pacientes recuperassem minimamente sua saúde mental. Próximo, por favor. O Basaglia, né, em 1978, ele conseguiu a aprovação da Lei 180, e essa lei, né, ela é uma lei que é um marco histórico, né, para que os hospitais italianos fossem fechados. Era a luta dele, né? Os hospitais naquela época, quase 100 mil internados. E o Basaglia, nós temos que dizer que é uma referência, né, e dedicou a vida inteira a esse projeto e a esse trabalho. E foi a nossa principal referência. Evidentemente, temos outras, mas o Basaglia, de fato, foi a nossa principal referência. Próximo, por favor. Trazendo isso para o Brasil, né, na década de 80, vejam, passado já bastante tempo do livro A Instituição Negada, né, nós começamos na década de 80 a ter novos ambulatórios de saúde mental, ou seja, um atendimento aberto, mais envolvimento dos profissionais e da sociedade civil com as questões da saúde mental, a experiência bem-sucedida no CAPS São Paulo, do CAPS Professor Luiz Cerqueira, a Conferência Nacional de Saúde Mental, em 89, a intervenção da Casa de Saúde Anchieta. E de 89 a 2001, uma luta do deputado Paulo Delgado para que fosse aprovada a extinção dos manicômios no Brasil, né? Então, é um processo que, este processo todo, a experiência do Basaglia, enfim, foi o que embasou um pouco a nossa luta. E daí, próximo, por favor.
E daí, hoje, em 2021, nós fazemos 32 anos da intervenção da então chamada Casa de Saúde Anchieta, que de saúde não tinha nada, né? Era um espaço de muito sofrimento. A primeira vez que eu entrei na Casa de Saúde Anchieta, eu fui à cozinha e eu nunca vou esquecer o cheiro que eu senti da comida. Era uma comida que se repetia todos os dias e os pacientes, entre outras reclamações, colocavam isso. A comida era repolho sempre, com alguma coisa tipo salsicha, linguiça, quando tinha, ou outra coisa. E tinha um cheiro, gente, um cheiro impressionante, aquela cozinha. Eu nunca esqueci disso ao longo da minha trajetória profissional. São cenas, gente, são muitas cenas dramáticas que nós vivemos. Próximo, por favor. Então, em 89, o que nos levou à intervenção da Casa de Saúde Anchieta? Casos de mortes, seja por excesso de remédio, por excesso de eletrochoques, as pessoas isoladas, questionamentos, sim, porque nós estudávamos a questão dos pressupostos da psiquiatria, né, e a preocupação de propor uma rede de serviços substitutivos. E uma busca para a sociedade novamente entender a loucura. Nós pensamos que essas pessoas tinham direitos à dignidade, tanto para os pacientes como os familiares. Foi um momento muito tenso, né? E uma das frases, né, a liberdade é o melhor cuidado, a liberdade é terapêutica, era uma coisa que nós, o tempo todo, discutíamos. Próximo, por favor. E aí vem algumas cenas, né, gente? A cena da intervenção, da nossa entrada na Casa de Saúde Anchieta. E aí, Bel, queria te mostrar o Stamato lá no cantinho. Me deu uma saudade dele, imagino você, mas me deu uma saudade dele, tá aqui no cantinho, bem embaixo da faixa, né? Nosso amigo Stamato, e todo mundo, né? Entramos na Casa de Saúde Anchieta, um prédio que existe até hoje, né? Próximo, por favor. Nesse momento, nós ouvíamos, aqui a prefeita Thelma de Souza, o professor Ticanori, que está aqui com a pastinha na mão, né, muito jovem, né, doutor Ronaldo, o Arthur Quioro no cantinho, enfim, muitas pessoas. Tudo que os pacientes queriam era conversar conosco, né, tudo que os pacientes queriam era dizer, olha, o que acontece aqui é muito sofrimento. Foi um momento tenso, porque uns dias depois da intervenção, os donos do hospital recorreram, né, pedindo o hospital de volta, nós tivemos que sair e deixar os pacientes lá dentro, foi muito difícil, isso durou 2 a 3 dias e a gente conseguiu voltar, porque eram muitas denúncias de violência, de maus tratos. Próximo, por favor. Aqui é um documentário, né, um registro da nossa experiência com a imagem do Davi Capistrano. Santos, na ocasião, estava começando a discutir a questão, a implantação do SUS, através do Davi. Também tivemos um exemplo, um forte trabalho na AIDS, mas o que é interessante também nessa matéria, são os pacientes lidando com horta, saindo na rua. Próximo, por favor. Esse documento fica para vocês. E aqui, gente, a imagem do Anchieta hoje. E aí eu queria contar para vocês, né, essa porta, que era a porta de entrada do Anchieta, hoje ela está destruída. Dentro dela tinha um balcão, quem foi da intervenção lembra disso, tinha um balcão, que era a recepção, e tinha uma porta que só tinha a maçaneta para fora. Toda vez que a gente entrava, passava esta porta, a gente não sabia se quando a gente voltasse ia ter alguém para abrir do outro lado para a gente sair. Isso causava um medo, né? E eu vivi uma situação muito interessante, porque um dia chegou uma equipe do Estado, do governo do Estado, para vistoriar o hospital, para ver se o que a gente estava fazendo era de fato correto. E o Ticanori falou para mim assim, Silvia, você recebe e circula com ele as enfermarias. Eles, quando a porta fechou, que eles viram que não tinha maçaneta, eles já começaram a passar muito mal. E começamos a andar dentro do hospital, e eles disseram para mim assim, como é que você está andando tão segura aí dentro? Como é que você está tão tranquila? Eu falei, quem é que disse que eu estou tranquila? Nenhum de nós estava tranquilo.
Mas era preciso enfrentar, era preciso estar lá dentro, era preciso sentir o que aquelas pessoas sentiam. Do mesmo jeito, do lado de fora, a gente teve um usuário, quem esteve lá comigo deve lembrar, que era um carrinheiro, morador de rua, e que ele estacionava o carrinho bem aqui na entrada, nessa porta, entrava para tomar banho, se alimentar, tomar medicação, e se a gente não deixasse ele sair, ele arrumava muita confusão lá dentro. Ele brigava até a gente conseguir sair. E nós da equipe discutimos que, de fato, ele devia sair. Por que ele tinha que ficar trancado lá dentro, né? Mas era uma mudança de paradigma, pensar que nós íamos acolher uma pessoa que tinha um problema, que precisava de tratamento, mas precisava sair. Eu era a referência desse paciente, e um dia conversando, um dia que ele estava mais tranquilo, e que ele já sabia que ele ia poder entrar, tomar seu banho, se alimentar, tomar medicação e sair, eu perguntei para ele, por que você quer tanto sair? E ele falou para mim, a senhora está vendo aquele carrinho lá fora? Aquele carrinho lá fora é a única coisa que eu tenho na vida. Eu não posso deixar ele lá fora, porque quando eu sair, se eu passar a noite aqui, eu não vou ter mais. Então, eu quero ser livre para poder ficar com aquilo que eu tenho. Essa é uma das experiências, né, que a gente tem. Próximo, por favor. Né? A partir daí, nós passamos a pensar, né, que nós teríamos que montar lugares de encontro que lidassem com a especificidade, com o sentimento de cada um, né? E isso nos colocava muitas vezes diante do imprevisível, né? Do imprevisível de descobrir, fazendo as narrativas e levantando as histórias de vida das pessoas, de que eles não tinham mais contato com a família, do imprevisível de que eles podiam estar excessivamente dopados e, portanto, não lembravam de nada. Nessa situação, nós encontramos um rapaz de 19 anos que tinha fugido de casa. Ele era do Sul, tinha brigado com a família, tinha fugido de casa, e aqui, como ele não conseguiu se colocar em nada, bêbado, ele arrumou uma briga no bar. Ele estava quase 1 ano internado na Anchieta, altamente medicado, e a família procurando por ele. Quando nós conseguimos desintoxicá-lo, e essa é uma discussão que eu sempre tinha com o Stamato, né? Nós pensávamos, discutíamos no bom sentido, né? Conversávamos como é que a gente pode fazer para que esse paciente passe a se lembrar de quem ele era, né? E nós fomos tirando a medicação de quem era possível tirar. Existiam casos muito graves, né? No dia seguinte que nós ligamos, porque ele lembrou o número de telefone, a família veio buscá-lo. Ele estava internado há quase 1 ano, porque ele tinha tido uma briga no bar bêbado. Então, vocês vejam, né, que a possibilidade de dialogar, né, de conviver e de entender cada paciente era muito importante. Mas isso exigia de nós, sim, um esforço colossal. Próximo, por favor. Nos serviços marcados, né, que nós vivemos pela lógica manicomial, excesso de medicação, contenção física, eletrochoque, aquele discurso excessivamente científico, altamente biomédico, né, isolamento, né, era aquela coisa de manter a ordem a qualquer custo, né. Então, Basaglia sempre analisava que esse é um local construído para o completo aniquilamento da individualidade, como palco da sua objetivação individual. Próximo, por favor. Eu queria citar, eu não sei se vocês lembram, quem estava lá, esse aqui era o Margaridão, era um ônibus que fazia, teoricamente, uma linha turística em Santos, nunca funcionou direito, nunca teve muito movimento, mas um dos eventos muito marcantes foi no dia que nós colocamos os pacientes que não saíam de dentro do hospital há muito tempo nesse ônibus. Margaridão, porque ele tem um monte de margarida desenhada, ele era todo aberto, ele não tinha vidros, né? E o pessoal dizia para nós, vocês são loucos de sair num ônibus aberto com esses pacientes, e nós saímos no Margaridão, né, com os pacientes, e foi extremamente emocionante a reação dos pacientes. Alguns diziam assim, olha, ali era tal lugar, olha, ali era tal lugar. Eles estavam lembrando pacientes que estavam há muito tempo isolados. Eu não consegui a foto do ônibus colorido para mostrar para vocês,
mas as expressões das pessoas que saíram à rua nesse ônibus são inesquecíveis. Próximo, por favor. Uma coisa que a gente lembra, os pacientes guardaram para si e repetiam este hino e cantavam com uma força e gritavam e falavam da sua liberdade. Então, algumas frases para nós são muito fortes, né? Gente é para brilhar, né? Da poesia, a música, né? A liberdade é terapêutica, são frases que nos dava orgulho ver os pacientes falando. Eles estavam sendo sujeitos da sua própria mudança, da sua própria transformação. Próximo, por favor. E isso, né, fez com que investíssemos na convivência. Quando nós estávamos no Anchieta, no hospital, uma das coisas que fizemos foi fazer o levantamento de quantos pacientes eram de que região da cidade. A primeira região com o maior número de pacientes foi a Zona Noroeste, né? E foi aí uma das primeiras vezes, né? Uma das vezes que eu encontrei o Marcos. Ele era diretor do Centro de Saúde da Zona Noroeste e teve a coragem de nos aceitar no segundo andar do Centro de Saúde. E foram muitas emoções, né, Marcos? Nós passamos aí a viver, nós não sabíamos exatamente o que íamos acontecer, mas tínhamos uma vontade imensa de que os pacientes tivessem acesso ao serviço próximo de suas casas, que tivessem a possibilidade de voltar para suas casas e que nós pudéssemos ter um contato com a família e com as redes deles próprios, né? Então, esse foi um desafio, né? De criar um espaço que era de tratamento, mas que também era de convivência. E era uma convivência complexa, porque no andar de baixo, o Marcos tinha um centro de saúde que recebia criança, adulto, idoso, enfim. Era o tempo todo, nós passávamos, de vez em quando a gente olhava para o outro e falava, bom, e agora, né? Que vamos fazer aqui nesta relação? Mas foi muito importante aquele momento de você ter um primeiro serviço substitutivo e de ter essa abertura para recebê-lo, né? Foi um desafio, nós tínhamos o horto próximo, nós tínhamos uma série de intenções de atividades, né? E tivemos aí a coordenação da Fernanda Nicásio, que também foi uma desbravadora, vamos dizer, né, deste momento. Próximo, por favor. Aí a gente vai ter um dia que vai se falar da Rádio Tantã, né? Mas o slogan da Rádio Tantã é imperdível, é um programa do tamanho da sua loucura, né? Um programa sem contraindicação, que os pacientes também falavam com uma energia e com uma felicidade, né? E este programa contribuiu muito para a gente abrir na cidade um diálogo sobre a questão da loucura, porque também era importante trabalhar o preconceito da população e das pessoas em relação aos pacientes. Quando nós abríamos aquela porta do Anchieta para os pacientes passearem no entorno do hospital, a gente sabia que a gente ia ter alguns problemas, do tipo ir no bar da esquina tomar o café e não ter dinheiro para pagar, então a gente ia atrás, do tipo entrar no velório da Beneficência Portuguesa e querer participar do velório, e a gente ia atrás, então era um trabalho muito intenso. Próximo, por favor. Essa imagem é o dia que a Rádio Tantã foi no programa do Jô Soares, foi excelente esse programa, né? Foi muito interessante, para surpresa de todos, né? Tá o Renato de Renzo e alguns pacientes. Foi um registro importante no momento da nossa história de divulgação do que acontece. Não basta a gente dizer o que sente, é importante dizer o que faz, é importante divulgar. Próximo, por favor. Eu já estou encerrando, que meu tempo deve estar acabando, né? Não dá para falar saúde mental sem lembrar de Paulo Amarante, né? Até hoje, um grande batalhador da saúde mental, da desinstitucionalização, e nesse artigo, né, que ele faz uma crítica, esse artigo foi escrito em 2018, ele fala que, apesar de toda essa luta, passados 50 anos do livro A Instituição Negada e 40 anos da Lei 180, né, ainda temos muito, muito a fazer, né, ainda é importante resistir à reforma psiquiátrica, especialmente no momento que vivemos e com o governo que vivemos,
né? Então é muito importante lembrar de Franco Basaglia, lembrar dos textos do professor Paulo Amarante, nosso inspirador. Próximo, por favor. Né? É interessante registrar também que a nossa reforma serviu de modelo para outros países da América do Sul, né? A OPAS e a OMS reconheceram o nosso esforço. É importante lembrar que cerca de 60 mil leitos manicomiais deram lugar a 2.200 CAPs, ou seja, tratamento aberto, com apoio das residências assistidas, com apoio do Centro de Convivência, com projetos culturais, de economia solidária, enfim. A nossa experiência, ela foi, de fato, muito marcante. E aqui eu lembro de uma paciente que ela, na Casa de Saúde Anchieta, muito judiada, com excesso de eletrochoque, ela quase não tinha memória e também não tinha família. E ela foi uma das primeiras pacientes aí à residência assistida que nós tínhamos ali, ao lado do orquidário, né? E a grande vontade dela sempre foi andar de batom, de brinco e com a bolsa. E ela era uma paciente extremamente cronificada, mas ela, quando nos via, ela pedia nossos brincos, nossas bolsas e nossos batons. E ela morou ainda uns anos, ela era uma paciente com uma saúde bastante frágil, e a cena que impressiona todos nós é que ela morreu deitadinha, dormindo à noite, abraçada com a sua bolsa no braço pendurado, toda pintadinha de brinco, né? É uma cena muito emocionante para nós todos, porque ela foi cuidada, naquele limite que ela tinha, nós cuidamos. Próximo, por favor. Muitos personagens, né, gente? Aqui, muitos personagens incluídos, muitas produções, nós crescemos, estudamos, né? A luta da saúde mental, ela se expandiu em muitas frentes, né? Tem uma foto da Fernanda aqui, amiga querida, primeira chefe do NAPS, na época NAPS, né? Aqui tem o doutor Marcos Calvo, de barba, bem na foto que está todo mundo aqui, pequenininho, né? E alguns dos nossos, do professor de Canori, com uma camiseta estampada aqui no canto, né? E claro, né? Não dá para falar de todo mundo, tem muitas contribuições. Acho que vale a pena ver o filme da Nise, a história da Nise Silveira. Aqui tem uma homenagem para o Stamato, né? Amigo querido que esteve no NAPS 1, que enfrentou os desafios, e profissional que eu respeito profundamente e que dialogava com todos nós a respeito da possibilidade ou não da medicação dos pacientes, né? Isso era muito importante, porque houve uma época que eu diria assim, por que eu, médico, vou discutir com o assistente social a medicação do paciente? E o Stamato nunca teve esse problema, sempre conversou conosco, né? Essa experiência produziu muitos trabalhos, teses, doutorado, livro, pesquisa, artigo, inclusive o meu mestrado tem a ver com esse assunto e com a história dessa gestão. Próximo, por favor. E último, eu não conheci pessoalmente Carlos Mauri Alexandrino. Era um jornalista do Jornal da Orla, né? E ele acompanhava a nossa atividade de perto. E ele é citado em vários artigos meus, eu, claro que identifico, né? Porque escrevia de uma forma que sempre me emocionou. Carlos Mauri morreu em 1980, eu acho que em 2017, né? Mas eu me emocionei sempre com o que ele escreveu. E aí, este eu vou ler. Os outros slides eu deixo para vocês lerem. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi quando homens e mulheres emergiram das masmorras do Hospital Anchieta para a luz do dia depois de meses, até anos, sem ver o sol. Vi quando eles bateram martelos nas paredes que os prenderam pela omissão da cidade. Vi quando transformaram equipamentos de eletrochoque em arte pendurada naquelas mesmas paredes. Quando o mundo virou os olhos e admirou nossa audácia de afirmar que ninguém mais, sobre o sol da ilha de São Vicente, seria confinado por não ser igual. A vitória da diversidade sobre a mesmice é possível. Éramos todos cúmplices por aqui, dos peixes, dos loucos e de tudo mais.
porque éramos finalmente cúmplices de nossos sonhos, modestos, porém audazes. Era isso, gente. Poderia conversar com vocês o resto da tarde, de tanta coisa, de tanta experiência, mas procurei me restringir ao tempo e falar aquilo que eu sinto, né? Não dá, não dá para não falar de sentimento quando se trata de saúde mental. Não dá para não bater uma saudade das equipes, do trabalho, do esforço, das nossas festas, dos nossos encontros, das nossas narrativas a respeito dos pacientes, das histórias que se passaram. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Silvia, porque foi relatos bastante emocionantes. Eu estou surpresa com algumas histórias aqui. E é exatamente isso, né? Relembrar para não esquecer. E ainda continuar aqui na luta para que isso não se repita, né? Mas agora eu vou dar a palavra para os outros palestrantes, né? O Marcos Calvo, que vem agora. Pode continuar. Bom, boa tarde, quase noite, né? Está começando a escurecer. Quero cumprimentar aí a Beatriz, na pessoa de quem cumprimento a todos os organizadores, né? Silvia e Isabel Calil, professoras, queridas amigas aí, né? Que convivemos bastante nessa época. Fabrício está aí, tem alguns outros conhecidos, mas de fato é muito difícil falar sobre isso sem ter muita emoção, né? Então, quando a Júlia entrou em contato comigo, eu fiquei até pensando um pouco, né, se eu devia aceitar esse convite, porque eu não sou profissional de saúde mental, né? Eu sou um médico sanitarista, que, claro, vivi essa experiência aí, muito próximo de todos esses que vivenciaram, né? Mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre essas questões, né? E, então, é isso que eu vou me propor aqui na minha fala, tá? Então, sem querer retomar o que a Silvia apresentou, né? Mas acho que a primeira coisa que eu queria falar, que o grupo aqui é muito jovem, né? Estudantes, alguns, acho que talvez residentes, e eu cheguei nessa história aí em 89, gente, eu era residente, tá? Eu fiz a minha residência médica de preventiva em Botucatu, né? E lá eu fui fazer um estágio em Bauru. Nesse estágio de Bauru eu conheci o Davi Capistrano, mas também conheci um serviço de saúde mental, que era um serviço ambulatorial, era mais ou menos um NAPS. O coordenador, o diretor desse serviço era o Roberto Chicanori, né? Então, naturalmente, já começa aí uma paixão, e o que eu conhecia até então de psiquiatria era que eu tinha visto na faculdade, né? Faculdade de medicina você aprende psiquiatria do jeito mais conservador possível, né? Você discute lá o que é uma esquizofrenia, o que é então, sem nenhuma emoção, né? Na verdade, quase transformando aqueles quadros em questões orgânicas e sem contextualização nenhuma, né? Então, quando você vai para um serviço, você começa a ver vida, você começa a ver oficinas, né? Oficina de psicodrama, oficina, grupos, de fato é algo que transforma qualquer pessoa, né? E aí eu tive a oportunidade de, no ano seguinte, 1989, vir para Santos, como eu disse, ainda como residente, eu vim como um R3, para fazer R3 na área de gestão, né? O preceptor seria o Davi Capistrano, mas muito mais do que um residente, eu me tornei um membro da equipe, né? E a gente, ainda como residente, assumia a direção do Centro de Saúde da Areia Branca, né? Naquele primeiro momento, Silvio, eu ainda era residente, e tive a oportunidade de vivenciar isso tudo que a Silvia contou, né? Acho que cada um que passou ali
se assustou ou teve alguma coisa que marcou mais, né? A cozinha, de fato, era um horror, né, Silvia? Mas uma coisa que me chamava a atenção era a falta de qualquer individualidade daqueles pacientes, né? O paciente, a rotina do hospital, gente, era um hospital que tinha mais de 500 pacientes, num espaço que não cabia 250. Então, eles tinham uma coisa que eles chamavam de leito-chão. Então, tinha cama e um colchonetinho, sem vergonha, debaixo da cama. Então, quando chegava de manhã, todos os pacientes iam para o pátio, com seus pertences numa sacolinha de supermercado, de plástico, e andavam o dia inteiro no pátio com aquela sacolinha. Quando chegava no final da tarde, ia todo mundo de volta para as enfermarias, e aí cada um dormia onde ia sendo colocado, né? Não tinha organização terapêutica, não existia terapêutica, gente. Não tinha proposta terapêutica alguma, né? Aquilo não era um tratamento. A medicação dos pacientes era feita no pátio. O nego abria uma portinha lá no pátio, um profissional do hospital que não tinha qualificação nenhuma, abria uma caixa cheia de quadradinhos com os medicamentos, os pacientes faziam fila. E aí chegava o paciente, isso eu vi mais de uma vez. Qual é o seu nome? Tinha um livro com o nome dos pacientes, o cara ia lá, olhava no livro, o profissional, né, e dava 1 ou 2, 3 comprimidos para aquele paciente, e aí o paciente ainda falava assim, né, muitas vezes, não, mas ontem eu não tomei esse comprimido rosinha, ontem eu tomei o outro. Era desse jeito que funcionava o hospital. Aquilo era um verdadeiro horror, né? Então foi essa situação, né, as mortes violentas que aconteceram nos primeiros meses do ano, né? Assim, a prefeita Thelma tinha assumido em janeiro, e a intervenção aconteceu em maio, menos de 5 meses depois, né? O que aconteceu ali? As mortes violentas, o hospital já era a cidade reconhecia o hospital como sendo um horror, ele já era conhecido como a casa dos horrores. E aí, quando sai na imprensa as várias mortes violentas, né, isso cria um ambiente que permitiu uma ação política importante, que foi a intervenção. Mas uma coisa eu acho que merece a gente pensar sobre isso. Por quê? A Constituição Federal de 88, vamos lembrar, ela é de outubro de 88. A intervenção acontece em maio, 6 meses depois, aliás, menos de 6 meses depois da promulgação da Constituição. Então, a gente não tinha nem regulamentação ainda da Constituição. O que fundamentou a intervenção foi a defesa da vida, a defesa da dignidade dos pacientes, né? Havia uma pessoa que foi fundamental nisso, que foi o vice-prefeito de então, professor Sérgio Cévolo, né, que era um jurista e que, com a sua sabedoria jurídica, né, conseguiu defender, baseado com o que estava apenas na Constituição, que era possível fazer uma intervenção, né, e que era necessário fazer uma intervenção para defender a vida dessas pessoas, né? Então, isso que surgiu ali naquele momento. Mais do que isso, a gente precisa lembrar uma outra coisa. Qual era o momento político que a gente estava vivendo do país? A gente estava ainda com o governo, era o final do governo Sarney, primeiro governo civil, eleito indiretamente, né? Vamos lembrar que em 1984 tem um grande movimento das diretas já, mas que não, apesar de ser um movimento lindo, maravilhoso, que colocou milhões de pessoas, né, ato público de milhões de pessoas, nós não conseguimos mudar a lei para fazer a eleição direta já naquela eleição, e aí tem uma eleição indireta, que elege o Tancredo Neves, que morre antes de tomar posse, toma posse o Sarney. Esse era um cenário de abertura, né, era um cenário de muita participação política. A gente tinha acabado de ter a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, né, alguns anos antes. Então, era um clima de de movimento sindical, de movimento popular de saúde, né, defendendo, né, conquistas. Foi por isso que a gente conquistou o Sistema Único de Saúde,
né? Então, nesse sentido, a intervenção do Anchieta, a reforma psiquiátrica que se coloca, né, a intervenção se coloca como um marco na reforma psiquiátrica, ela é uma conquista da sociedade brasileira, né? Ela é uma grande conquista, que um grupo muito competente, né, liderado pelo Davi Capistrano, no caso da saúde mental, pelo Tica e por vários outros profissionais, conseguiu fazer um projeto belíssimo, né, que defendeu a dignidade das pessoas. E aí, quando a Silvia fala assim que... Aí eu preciso falar um pouco mais, Silvia, porque veja, a intervenção, ela é em maio. Quando começa o segundo semestre, o hospital já estava organizado em enfermarias por onde os pacientes moravam, né? Então, como a Silvia falou, a primeira unidade que vai para se transformar em CAPS, para efetivamente produzir essa desinstitucionalização, né, tirar os pacientes, eu tinha acabado de assumir o Centro de Saúde da Areia Branca, era um Centro de Saúde do Estado, que tinha sido municipalizado em julho. Aí eu assumi ainda como residente, e de fato o espaço era um prédio grande, que estava muito ocioso. Aí a gente conversando com o Davi, com o Tica, com o Lancete na época, então tá bom, a gente consegue liberar um andar do centro de saúde, um centro de saúde tradicional, com funcionários que tinham 20, 30 anos, que atendia pediatria, clínica, ginecologia, que fazia vacinação, né, uma unidade típica. De repente a gente pega o segundo andar e leva um CAPS lá para dentro, é isso, né? E o primeiro CAPS, né? A equipe do Tantan, ela vai uma ou 2 semanas antes e faz pinturas nas paredes, pinturas lindas, né? Algumas até que foram fotografadas e viraram capa de livro e tal. Essa arte, né, assim, que para a gente era muito bela, mas para alguns funcionários do centro de saúde era meio assustador, né? E foi isso que a gente acabou vivenciando ali, porque na verdade essa experiência colocou para eles, para aqueles funcionários inclusive, né, o quanto que era importante a gente defender aquilo. Então, um CAPS, gente, assim, a equipe do CAPS tinha 4 profissionais técnicos de nível superior, né, professora Silvia Tagé, doutora Suzana Bortella, psiquiátrica, a Iana, que era enfermeira e depois psicóloga, e a Miriam Sense, que era terapeuta ocupacional. Esses 4 profissionais, né, mais a equipe de técnico de enfermagem, segurou um CAPS inteiro, né, e uma experiência dessa riquíssima. A Suzana, né, e o Oswaldo Valente, né, que era o marido dela e que era um contador, eles iam para os bairros, né, para os locais onde as pessoas moravam, para mostrar o que era a intervenção, para mostrar o que era o CAPS, para defender isso, para falar sobre o projeto, né, porque você tem que conquistar as pessoas por uma coisa tão diferente, tão inovadora, né. Foi isso que permitiu fazer o CAPS, que já fez mais de 30 anos e que acabou se transformando um CAPS que surge 24 horas, surge já com internação de paciente, né. Então, de fato, foi um dos momentos mais marcantes, emocionantes que a gente tem que lembrar sempre, né, Silvia? Agora, essa intervenção, gente, por que a gente tinha um hospital psiquiátrico desses em Santos, né? A própria Silvia falou, os donos entraram com uma ação na justiça e logo depois conseguiram retomar o hospital, ficaram alguns dias, a prefeitura conseguiu derrubar a intervenção. O interesse financeiro é muito grande, né? Um hospital de mais de 500 pacientes, mesmo com o SUS pagando pouco, na época estava começando o SUS, ainda era o INAMPS, né? Eles gastavam uma ninharia com cada paciente, né? Para dar aquela comida horrorosa, poucos profissionais técnicos, né? Então era uma fortuna o que esses donos de hospitais faturavam, né? Nós tínhamos quase 100 mil pacientes psiquiátricos internados no Brasil, e muitos deles desta forma. O grande aumento do número de hospitais psiquiátricos no Brasil vai ser na década de 70, né, de 60, 70, relacionado inclusive com a ditadura militar, né? Não era só a briga da esquina que ia parar dentro do hospital psiquiátrico, ia parar dentro do hospital psiquiátrico perseguido político também,
né? Então era uma maneira de fazer a perseguição política e de eliminar essas pessoas que, claro, se rebelavam contra o que estava no poder naquela época, que era a ditadura militar, né? Então este foi o cenário, né? Assim, saindo desse governo militar, da ditadura militar, de conquista, que produziu essa experiência maravilhosa que foi de Santos. E aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Porque, apesar de tanto tempo depois, estamos falando aí de 30 anos, estamos falando de 20 anos da lei que permitiu, né, avançar de uma maneira importante aí na reforma psiquiátrica, mas o que está se discutindo hoje? Né, retomar os hospitais psiquiátricos, aumentar o financiamento, fazer financiamento até para eletrochoque, né? Essa é a política que o governo Bolsonaro faz, né? É isso que eles buscam. Não é uma questão terapêutica, é uma questão de interesses, né? É uma questão política, né? É acabar com esse ambiente de liberdade, né? É mudar essa possibilidade da gente perceber o usuário de droga como uma pessoa que precisa de ajuda, né? E não precisa de cadeia, né? É isso que a gente está discutindo, né? É esta perspectiva, né? Os donos das comunidades terapêuticas, os donos dos hospitais psiquiátricos, o que eles mais querem é retomar esse modelo para poder voltar a ter lucro, né? E esse é o clima que a gente está vivendo nesse momento político do país, né? Então é por isso que a gente precisa relembrar dessas coisas, é por isso que a gente precisa fazer essa correlação e fazer essa ligação, né? O avanço democrático que a gente conseguiu no país foi muito grande, né? Nós não podemos deixar isso retroceder, e a gente está vivendo isso, né? Esse negacionismo, né? Poder dizer de negacionismo, de não acreditar na vacina, de falar em terra plana, é a mesma, o que está por trás disso? É esse obscurantismo, né, que levou aos grandes hospitais psiquiátricos, né, e que atrasou durante tanto tempo um cuidado adequado para essa população, né, para esse tipo de paciente. E é isso que está querendo voltar, né? Então, era isso que eu queria contribuir, gente. Assim, mais uma vez agradeço, né? Como eu disse, não sou um profissional da área de saúde mental, mas sou um apaixonado pelo tema, porque é na saúde mental que a gente mais vê, né, a disputa ideológica. É na saúde mental que a gente percebe que o SUS é um projeto de cidadania, né? É onde fica mais evidente isso, e é onde fica mais evidente a importância da gente defender o Sistema Único de Saúde, defender a reforma sanitária e defender todos esses avanços. É isso que eu queria falar por enquanto, pessoal. Muito obrigada, Marcos. Eu agradeço muito pela sua participação. Acho que cabe uma reflexão sobre como o pessoal da saúde em geral, né, não só saúde mental, também contribui para esses movimentos e cada um tem seu papel fundamental para essa luta, né. Eu gostaria de passar a palavra para a Bel. Eu, a gente, eu vou permitir 20 minutos, aí depois que a Bel terminar de falar, a gente libera para perguntas e comentários sobre a palestra. Pode falar, Bel. Professora, seu microfone está desligado, tá? Obrigado pela lembrança. Então, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Sempre é muito bom, muito importante estar com as pessoas mais jovens, né? Principalmente considerando que muitos aqui, né, muitos não tinham nascido na época que nós estamos falando, né? E, assim, é uma lembrança que nós não podemos deixar morrer, nunca, né? Assim como nós não podemos deixar morrer a nossa capacidade de indignação
que eu acho que foi um dos fatores que levou a todo este processo, né? Você realmente se indignar frente ao desrespeito, né, ao ser humano. E eu sou professora da Universidade Católica de Santos, né, inclusive de alguns alunos que estão aqui. Uma das disciplinas que eu dou na graduação, né, porque eu sou coordenadora do mestrado profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas. Mas eu também dou aula na graduação, sou supervisora de estágio na área de Psicologia Institucional e Comunitária, tenho alunos atuando nos CAPs, né? Inclusive no CAPS AD&J, que trabalha com álcool e drogas de crianças e adolescentes, e sou orientadora de TCC, orientadora de iniciação científica, e é um prazer muito grande estar aqui com esses companheiros, né, que eu considero, como eu coloquei para a Sílvia, mas eu coloco também para o Calvo, né, e para o Fabrício, companheiros de lutas, de sonhos e de utopia. Eu estou muito emocionada. Eu preparei aqui um PowerPoint, né, mas um PowerPoint simples, mas eu acho que eu não vou apresentar, viu, Beatriz? Eu acho que eu vou falar, porque me vieram tantas lembranças, né, tanto do Anchieta como lá do CAPES, né, da inauguração do primeiro CAPES da Zona Noroeste, né. Todo esse processo ele foi muito intenso, porque o meu marido, né, o Stamato, ele participou ativamente, né, como a Sílvia colocou, ele participou ativamente de tudo isso, e ele tinha uma paixão, na verdade, por essa desinstitucionalização, né, por esse processo. E eu também participei, não tão intensamente, porque eu estava grávida. Aliás, a minha filha nasceu minha filha mais nova, durante a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, né? Eu me lembro que eu estava em trabalho, eu entrei em trabalho de parto e falei, Domingos, vem para cá, porque está nascendo a neném, né? E foi um nascimento muito intenso, né? Minhas filhas, as 3, nasceram em casa, de parto absolutamente natural, sem nenhum tipo de intervenção, nem anestesia, e ela nasceu no meio desse processo, né? Hoje ela já é uma mulher, tem 30 anos, né? Teve filhinho agora, uma filhinha agora, né? Maria, e sou muito feliz, tenho um monte de netos já, graças a Deus, né? Tenho uma família, eu só tive filhas mulheres, né? E eu lembro que o Domingos dizia que ele fazia o que ele gostava, que eram mulheres, né? E assim, essa questão, né, então, da intervenção, eu fui na intervenção, mas era uma situação tão dramática, de tanta dor, que eu precisei sair desse processo, não acompanhei diretamente, né, mas acompanhei com todos os colegas aqui, e tenho lembranças muito significativas, né, e acho importante a gente resgatar que esse processo no Anchieta, né, que foi capitaneado pelo Davi Capistrano, enquanto secretário de Saúde, né, mas que foi comandado pela ex-prefeita Thelma de Souza, né, atualmente vereadora na nossa cidade, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Santos, né, ela
foi frente, como o Marcos colocou, né, e outros colocaram aqui, a Sílvia, foi frente à situação que a gente encontrou na Anchieta. E isso já vinha sendo denunciado por uma associação que a gente tinha aqui em Santos, né, que se chamava ArteSan, né, Associação Regional de Trabalhadores de Saúde Mental, né, da qual fizeram parte muitas pessoas, a Sílvia fez parte, né, a professora, hoje, diretora do Centro de Ciências Sociais, professora Flávia Henriques, né, professor Cancelo, na época, professor da universidade, né, a Fafá, né, minha grande amiga até hoje, a Fátima Micheletti, né, que também é assistente social, a Maria do Rosário, né, que era secretária de Desenvolvimento Social, na época chamava Secretaria de Ação Comunitária, e foi toda uma conjunção de forças, né, voltadas para quê? Exatamente para acabar com essa situação que a gente começou, na verdade, a identificar muitos anos atrás, quando a gente começou a ter estagiários de psicologia dentro do Anchieta, né? E esses estagiários vinham com uma angústia, né, muito grande. Na época, tinha uma psicóloga para cuidar de 400 pacientes. Então, tudo isso foi importante para dar o germe, né, o germe dessa intervenção. Ela já vinha sendo gestada de alguma forma, né, e acabou se solidificando com a ousadia em nome de direitos humanos do Davi e da Thelma. E também uma questão que eu acho importante de resgatar aqui é que, como eu dou aula no 5º semestre de psicologia, né, minha disciplina se chama Psicologia Institucional e Comunitária, mas o conteúdo dela, né, é a questão da... Espera um pouquinho só, deixa eu tirar o som aqui do meu celular. O conteúdo dela é o processo de desinstitucionalização, né, necessário para que o aluno entenda, os alunos entendam, né, o que a gente está falando quando está falando de desinstitucionalização. E dentro deste conteúdo, a gente estuda, né, a história da loucura, o que é loucura, né, a gente estuda, não chega a estudar a história da loucura do Foucault, porque é um texto muito grande para os alunos, mas a gente estuda aquele livrinho que é simples, o que é loucura, do João Freire Pereira, onde ele faz uma retrospectiva, né, dos nascimento dos hospitais, num primeiro momento, e depois o nascimento dos hospitais psiquiátricos, na época chamado de asilos, né? E dentro da... Isso, quando ele fala da parte da Idade Média, né, é impressionante, se a gente lê a parte da Idade Média, né, que ele relata esse processo de construção histórica, né, da loucura, e o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo em plena Idade Média, né? Os hospitais, os asilos que deram origem aos hospitais psiquiátricos, né, eles não tinham o objetivo de curar, tá? Eles tinham o objetivo de isolar aqueles, né, que, de alguma forma, perturbavam a ordem social. Então, eram isolados os doentes, né, os loucos. Na época eram os bobos, né, da corte, eram os loucos da cidade, eram isolados os mendigos, eram isolados os vagabundos, né, junto com os leprosos, e eram colocados tipo em buracos mesmo, né, lugares que tinham que nem uma cava, né, só que era uma cava onde se colocava gente, né. E e os loucos, os considerados loucos, eles eram
exibidos em jaulas. Em jaulas. Então, eles, inclusive, tinham os outros, os que eram mendigo, vagabundo, eles não queriam ficar ali porque eles estavam se rebaixando a um status pior do que o deles, ficando ali. E por que os loucos eram exibidos em jaulas? Né? Porque eles eram considerados, eles não eram considerados humanos, eles eram considerados subhumanos, eles eram considerados animais, né? Eles não tinham alma, então eles eram animais. E como eles eram animais, eles não precisavam de cuidado, eles não eram doentes, não precisavam ser cuidados, eles precisavam deixar eles livres, né? Que nem a gente hoje tem toda uma indústria ligada a pet e tal, né? Tem até enterro de cachorro, velório, os caras pagam 10 mil reais para o velório de um cachorro, né? Eu fico revoltada com essas coisas, né? Mas, assim, é isso que tem, né? Mas, naquela época, os cachorros, os bichos eram largados, né? Então, eles nem tinham direito a cuidados. E a intenção de colocar os vagabundos, os que viviam, os mendigos nos asilos, era reduzir o desemprego e dar a eles uma oportunidade de receberem alimentação, de receberem mais ou menos auxílio emergencial, digamos assim, né? Então, é muito importante, né, que a gente sempre tenha uma compreensão do momento presente, resgatando todo o processo de construção histórica, social, de cada situação que a gente vive, né? E para quem está se formando está se formando em psicologia, né? E em qualquer profissão que lide com o cuidado ao ser humano, precisa ter clareza de que o que acontece hoje não é resultado de hoje, é resultado de uma história, e que eu preciso resgatar essa história para entender o que está acontecendo hoje. E isso é uma coisa que, de um modo geral, a nossa educação não faz. E me parece que faz cada vez menos, né? A gente precisa entender por que está aqui, o que está fazendo aqui, né? Qual é a nossa intenção nas ações que a gente toma, porque tudo tem uma intenção, né? A gente precisa entender a nossa competência, e quando eu estou falando competência, né, eu não estou falando de competência de meritocracia, que é o que domina hoje. Eu estou falando de competência, o que nos compete. O que compete ao psicólogo num processo, né, de desinstitucionalização? O que compete ao assistente social? O que compete ao educador físico? Né? O que compete ao médico? Cada um tem que ter a clareza da sua competência, né? Porque não adianta ser um profissional bom, né? De bondade o inferno está cheio, certo? Vocês me desculpem se eu estou sendo um pouco ácida, né? Mas, assim, eu estou chegando a um ponto meio... eu estou muito indignada com tudo, né? Eu fico muito indignada quando eu vejo o retrocesso que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos voltando para a Idade Média e não resolve o problema nenhum. Porque, assim, vamos voltar, mas vamos resolver. Não resolve nada, entendeu? Pelo contrário, né? O Marcos é médico, né? Eu não sou médica, mas eu tenho estudado essas questões de uma forma muito, muito aprofundada, né? Até recomendo que todos leiam o livro do Gessé Souza, que é A Subcidadania Brasileira,
onde, onde ele trabalha com essa questão de como a nossa identidade nacional foi sendo dilapidada, né, por uma classe social, né, que só pensa em lucro, né? Então, o ser humano virou fonte de lucro, né? De repente, é mais barato matar, desculpem eu falar isso, tá? É mais barato matar do que cuidar. Então, eu acho que a gente precisa, né, resgatar nessa geração o que a gente fez no Anchieta. No Anchieta, foram abertas portas, né, as portas de um espaço que era extremamente violento, né, e matava, então não era um espaço de cuidados, né, e aquele filme que eu até pedi para os alunos assistirem, nós discutimos hoje de manhã, né, que é a 5 minutos, ok, Beatriz, que é o Bicho de Sete Cabeças, né, que é um ícone da luta antimanicomial, e é um ícone também do processo de intervenção na Anchieta, né? As lembranças do trabalho do pessoal do Tantan, né? As lembranças da vinda do Basaglia aqui em Santos, né? Não só no Brasil, a lembrança da vinda do Deleuze, né? O Deleuze também esteve aqui conosco, né? E lembranças que hoje me fazem rir muito, né? Eu me lembro uma vez que a gente estava numa reunião com o pessoal, né, os pacientes, todos juntos, né? A gente fazia muitas reuniões de assembleia com os pacientes, né? E aí eu estava na reunião e eu levantei, né? Porque eu fui no banheiro, eu levantei para ir no banheiro, aí tinha uma considerada louca lá, né, que olhou para mim e falou assim, gritou, nossa, como a senhora está gorda! Como a senhora está gorda! Quando eu conheci a senhora era magrinha. Gente, se tivesse um buraco para mim, fiquei uma vergonha, se tivesse um buraco para entrar, né, mas não tinha. Aí eu olhei para ela e falei, engordei. E saí. E essa foi uma lembrança que parece uma bobagem, né? Mas que mostra bem essa questão de por que muitas vezes, né, o cara é considerado louco, e aí ele tem que ser isolado, né? Porque o que ele quer, né? Na verdade, esse indivíduo, ele quer se expressar, né? Depois a gente teve uma reunião com o prefeito, que na época, acho que era o Justo, antes da Thelma, né? E a gente levou lá um documento, e essa mesma pessoa virou para ele e falou assim, e não vai engavetar, hein? Como tudo que você faz. Não é para engavetar, não. Entendeu? Era uma coisa que todos nós tínhamos vontade de falar, mas ninguém falava, né? Porque a gente é normal, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, eu acho que uma das liberdades que a gente tem, né? Não sei se a Silvia também, que é jovem, há mais anos, como eu, a liberdade que a gente tem de falar o que a gente pensa. Porque, meu filho, entendeu? Já vivi tanta coisa aqui, né? Eu também tenho uma passagem muito interessante, que a minha filha, quando teve a inauguração do NAPES, né, da Zona Noroeste, a minha filha foi essa aí mais nova, que hoje tem 30 anos, né? E a gente tinha um amigo negro, mas negro, magrinho, negro retinto, né? Era o Maneco, tá? E ele, as minhas meninas, eles vinham sempre aqui em casa e as minhas meninas adoravam o Maneco, né? Elas falavam que ele era o babô, né? Não a babá, mas o babô deles. E aí, na inauguração, né? Minha filha era pequenininha, né? Estava naquela fase de começar a descer escada, sobe escada, desce escada, né? E a gente tem que ficar junto. Aí o Maneco deu a mão para ela
para descer a escada, né, que ela queria descer. Aí vira um louco, né, e fala assim, doutor, tem um negão levando sua filha. E aí o Domingos falou para ele, não, é meu amigo, não tem problema, né? Que mostrava também que eles também têm essa questão do preconceito que a gente fala, está internalizado dentro de cada um de nós. Tá? A única forma da gente resolver isso, né, e resolver esse preconceito que foi colocado dentro das pessoas com relação aos loucos, né, aos ditos loucos, é primeiro a gente mudar o jeito de nos referirmos a eles, né? Por isso a gente hoje fala paciente em sofrimento psíquico, tá? E porque isso tem um significado muito importante, a gente tira da identidade e coloca numa situação circunstancial. Então, eu vou fechar, viu, Beatriz? E a outra questão é a gente sempre estar lembrando que cada um de nós é um ser humano, e cada um de nós tem uma subjetividade, e que nós também internalizamos preconceitos. Né? Nós não temos que ficar, nossa, eu tenho preconceito. Quando você toma consciência que tem preconceito, você muda. Né? Mas não precisa ficar se chicoteando, porque o chicotinho, né, é aquela coisa de, nossa, eu tenho preconceito, né? É natural também, isso está dentro da gente, né? Às vezes as pessoas estão andando, por exemplo, estão no farol, isso é muito comum aqui na universidade, estão no farol, o farol está fechado e começa a vir, né? Você vê pelo retrovisor, vindo um garoto, um estereótipo, né, de bandido negro, de boné, né? Aquele cara você acha que é malandro, né? E você automaticamente fecha o vidro do carro, né, quando você acha que não tem preconceito contra ninguém, e de repente você fecha o vidro do carro, né? E hoje eu costumo brincar, é melhor fechar o vidro do carro quando tiver vindo um deputado, porque é mais fácil a sua carteira ser levada embora, né, do que muitas vezes de uma pessoa que tem um estereótipo, né? E queria deixar para vocês, né, só para fechar mesmo, que eu acho que o grande hino deste processo de desinstitucionalização, né, e da luta antimanicomial é o Maluco Beleza, né? Porque é uma música do Raul Seixas. O Raul Seixas foi um grande profeta, né? O que ele dizia há muitos anos atrás, a gente vê acontecendo hoje, né? Para o mundo que eu quero descer. O único problema hoje é que você vai descer para onde, né? A gente não tem, nesse momento, para onde descer, nem para onde ir. Então, eu queria deixar esse registro aqui com vocês, foi muito intenso estar aqui hoje, estar aqui com vocês, né? Teve uma homenagem grande na Câmara Municipal de Santos, né, para todos os envolvidos nesse processo, né? O Marcos Calvo foi homenageado, eu acho, né? O Stamato foi homenageado, minhas filhas estiveram nessa homenagem, e elas têm um orgulho muito grande, né, de ter vivido essa história e perceber o respeito, né, o respeito que isso levou-as a ter, e hoje elas aprendem com isso, né, a ter respeito por todas as pessoas, independente de credo, cor, né, orientação sexual. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar sempre, estar sempre presente dentro de nós. Muito obrigada, tá? Exatamente. Deus me livre de ser normal, né? Exatamente é isso, tá? E o grande livro, o grande filme, né? Vocês
mas que tem livro, Imagens do Inconsciente, e que tem também, né, tem o filme, né, vocês podem, é o filme da Nilce da Silveira, que foi uma grande empreendedora nessa defesa dos direitos do dito louco, tá? Muito obrigada, desculpe se eu me excedi no horário, tá? Mas queria abrir, fico feliz de ver o Varela aqui, né? A gente tem muito contato por WhatsApp, né? Porque ele participa do Forte Suas, né? Fórum Regional dos Trabalhadores de Suas, eu também participo, então fico muito feliz de ter pessoas tão batalhadoras, empreendedoras e indignadas, mas que transformam sua indignação, né, em sonhos, utopias e projetos. Tá? Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, Bel, porque esses relatos também são super emocionantes mesmo. Obrigada pelas indicações. Algumas pessoas já mandaram aqui algumas perguntas. Também tem o Fabrício, que gostaria de colocar algumas contribuições. A gente vai estar aberto agora para ouvir essas pessoas e esclarecer essas dúvidas, né? A primeira que surgiu foi a dúvida da Isabela. Ela quer saber como é que está as situações atualmente do CAPS, porque parece que eles não andam de uma boa qualidade. Aí ela quer saber como é que está atualmente, né? Lembrando que para essa rodada de perguntas, para cada participante, a gente abre 3 minutos de fala para comentar, e aí depois a gente também abre para as contribuições. Se alguém tiver alguma dúvida e gostaria de falar no microfone, ligar a câmera, também é bem-vindo e aceito. Tá bom? Então, fica a critério de quem quer responder essa pergunta primeiro, com 3 minutinhos de resposta para cada um. E também, se vocês preferirem, só um minutinho, se vocês preferirem levantar a mão para que a gente consiga ver quem é que quer contribuir ou fazer perguntas, também pode levantar. Agora pode dar início à resposta. Então, eu esqueci de fechar o meu microfone, eu vou aproveitar que está aberto, depois eu fecho. Atualmente, eu não trabalho diretamente nos CAPs, né, na rede, mas eu tenho um contato muito estreito com a rede, através dos estagiários, né, e também através dos amigos, né, e dos trabalhos que a gente faz. A gente tem um projeto hoje do mestrado de atendimento emergencial a adolescentes, né, que se automutilam e que têm ideação suicida, né, um atendimento, uma parte presencial e uma parte por internet virtual, né, e que é feito em parceria com a ONG, né, Estrela do Mar, que chama-se APAZEM, Associação Promocional Estrela do Mar, que é ligada à Diocese de Santos, né, e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, isso me permite conhecer um pouco, né, de como que está a situação dos CAPs, e eu posso dizer uma coisa para vocês, né, os CAPs não estão, nesse momento, funcionando na perspectiva que foi proposta pela reforma psiquiátrica, né, porque também há um processo de municipalização que passa para o município a responsabilidade, mas não passa para o município o recurso necessário para bancar, né, esse trabalho. Tá? E hoje os CAPs funcionam pelo compromisso dos profissionais, né? Esses mesmos que estão sendo atacados na reforma administrativa, dizendo que o funcionário público
é vagabundo, né, que não faz as coisas, mas são esses profissionais que estão levando o funcionamento dos CRAPs. Muitas vezes até eu digo isso porque eu tenho acompanhado, tá? Levando papel higiênico para colocar no banheiro, porque não tem, tá? Isso não é assim, então é culpa da administração municipal, é culpa de todo um contexto, né? Um contexto de proposital desgarçamento de políticas públicas, tá? Fabrício. Não vai passar para a Silvia e para o Marcos, será? Como é que vocês estão, meninas? Pode falar, Fabrício. Depois a gente fala, sem problema. Não. Vai lá, Fabrício. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Que alegria estar aqui. Acho que, gente, viva o protagonismo estudantil. Que mesa interessante, que maravilha a gente conseguir. É um privilégio ouvir todos esses detalhes, né, de quem participou daquele momento da intervenção do Anchieta. Retomar essa discussão é importante para continuar discutindo a reforma psiquiátrica no Brasil. Então, gostaria de parabenizar a comissão organizadora, né, a Bel, a Silvia e o Marcos. É muito gostoso ouvir vocês e traz muitas coisas, né, para a gente. Assim, eu fui trabalhador do NAPS 3 entre 2010 e 2015, mais ou menos, então eu peguei já uma outra etapa desse processo, né? E é muito interessante, porque quando eu trabalhava, eu pegava os livros de plantão, e os livros de plantão são documentos em que os profissionais, eles escrevem ali a rotina, né? Todo dia os profissionais escrevem o que aconteceu e tal, né? E eu lembro que eu via a equipe da década de 90, do NAPS 3, hoje CAPS Praia, e tinham coisa de 20, 24 técnicos, né? Trabalhando, né? Então era uma coisa muito interessante, né? Quando eu estava lá em 2010, a gente era em 6, 7, né? Já, né? Cada um tinha que fazer ali 2, 3 plantões por semana. Então o trabalho já tinha um caráter muito mais de apagar incêndio do que pensar, do que fazer. Então é muito interessante, assim, a gente ver como é que é esse processo. Eu acho que só ia comentar, assim, que, como o Marcos colocou, aquele fervor, aquela questão da abertura democrática, ali a gente deixou passar na euforia, não conseguiu evitar, acho que o maior problema, que é o que a gente vê hoje, né, nevrálgico, que é o imbricamento da saúde pública com a saúde privada, que é o sistema complementar, né, como isso construiu um sistema único de saúde extremamente complexo e que faz hoje a gente ter aí quase 2 décadas de desidratamento da política de saúde mental, paulatinamente, precarizando paulatinamente, né? E hoje a gente tem uma ameaça concreta e a nossa porta, que é o processo de terceirização, né? Que é o processo de privatização da saúde mental, dessa política histórica de Santos. E aí vale falar que daqui 2 dias, no dia 26, uma das atividades é uma manifestação lá na frente da Secretaria de Saúde de Santos, às 10 horas. Quem puder comparecer, a gente continua em luta, né? E queria também lembrar, assim, que essa experiência, e aí ela faz parte, né, falou da reforma psiquiátrica italiana, mas tinha um movimento na Itália, que acho que vale só colocar essa passagem, de que a reforma psiquiátrica, ela era mais ampla, né? Então você tinha as experiências, por exemplo, do Partido Comunista em Parma, né, que a gente vê no livro do Mário Tomasini, de que você pensava as instituições como um todo, sejam elas asilos, os orfanatos, os cárceres. Então, e isso aconteceu em Santos também, né? Depois vocês puderem comentar, por exemplo, Biruta, teve toda uma questão ali que também se relacionou com a discussão da intervenção no Anchieta, que é uma história bem interessante, né? Os meninos e meninas em situação de rua na época, que é uma coisa bem legal. E lembrar que o que nós temos, só para encerrar mesmo e deixar mais gente falar, que a gente tem uma comissão, são 4 vereadores, né, que inauguraram essa semana uma comissão especial de vereadores para contra-argumentar essa história da privatização, né, o Fabrício, a Thelma, a Débora,
né, Débora Camila, a Thelma, que já é nossa, né, querida, já antiga, de luta da saúde mental, né, inaugurando aí tudo, o Chico tem setaporte. Esse é o nosso pequeno exército ali na Câmara de Vereadores para tentar fazer freio aí a essas iniciativas. Somos poucos, mas vamos fazer muito barulho. Queria também lembrar que a Bel trouxe aqui a coisa do Domingos Stamato, ele hoje é o nome de um CAPES em São Vicente, né, então acho que tem um reconhecimento importante da figura dele. E queria lembrar alguns nomes aqui, que são também nomes muito importantes, do nosso querido Jacaré, né, de alguns usuários que são figuras muito queridas, né, o Jacaré já faleceu, mas foi um músico, político, usuário da saúde mental, corredor de corridas de pedestrianismo, né. Queria lembrar do Edinho, que é um grande poeta, do CAP Centro, que está em atividade, uma figura maravilhosa. Queria lembrar do Wellington, né, um dos Jacaré e Wellington fizeram parte da associação do Franco Rotelli, né, durante muitos anos, uma associação de usuários e familiares, que era um braço, né, desse movimento todo. Então, acho que é muito legal lembrar deles, o seu João, do Cap Centro também, né. E é isso, gente. Hoje, só para vocês terem ideia, como está desidratando, para você ser um chefe de seção, ou você ser um coordenador, ou um chefe de departamento das hierarquias da prefeitura, você teoricamente recebe um dinheiro a mais, né? E isso faz com que as pessoas se interessem. Tem uma questão da carreira dos profissionais. Hoje, na Prefeitura de Santos, só compensa para o técnico administrativo de nível médio ser chefe de seção, porque senão não vale a pena em termos financeiros. Então, é só para vocês entenderem como a desidratação ela é pelos ossos e pela carne ali da instituição pública. Então, acho que a nossa luta não é simples, mas a gente está aí até dia 6, tá? Obrigado, gente, parabéns aí, viu, pela mesa, parabéns aos estudantes. Eu vou só colocar, o Fabrício estava lembrando aqui, e é tão interessante, Fabrício, que conforme a gente vai falando, vai passando um filme na nossa cabeça, né, das cenas que nós vivemos. E acho que era importante, você colocou aqui, também fazer uma homenagem ao Célio Nori, que faleceu recentemente, né, responsável pela Casa da Cidadania, ali na estação de trem, e que sempre esteve conosco nessas lutas, em todos os momentos, né, muito importante lembrar dele, o Fabrício tem razão. E eu não consigo nunca esquecer do Jacaré, na Conferência Municipal de Saúde que nós fizemos. O Jacaré falava muito, ele gostava de falar, ele acho que passou tanto tempo sem poder falar, que quando ele conseguia falar, ele não parava. Às vezes a nossa técnica era começar a aplaudir para ele parar, para dar chance para outros falarem. E eu lembro que na conferência que nós tivemos em Santos, ele pegou o microfone para reclamar que a saúde mental não tinha um carro para os profissionais fazerem visita domiciliar, que não era justo usar o Fusquinha da Fafá para isso, né? Tinha mais de 1.000 pessoas lá, né? E foi muito engraçado, assim, são cenas, né, que gravam na nossa memória, né? E ele reivindicava muito o Jacaré e outros pacientes, né? A última vez que eu vi o Jacaré, antes dele falecer, eu tinha visto a pintura, a fotografia dele como homenagem num serviço. Acho que foi muito justo mesmo. Ele era a razão de muito orgulho. Era um paciente complicado, difícil, né, mas que foi acompanhado pela nós, e exigiu muito investimento. E eu estou usando esse exemplo para dizer que a demanda por atendimento de saúde mental aumentou muito, né? E o que significa dizer que nós não conseguimos, enquanto estrutura, enquanto equipes, acompanhar esse crescimento. E daí o atendimento fica muito prejudicado, na minha opinião, porque você fica muito no superficial, você fica com, às vezes, muita atividade, você não consegue aprofundar. E na saúde mental, você precisa ter um envolvimento mais fundo, né? Alguns pacientes que nós, como técnicos, nós éramos referência, né? O paciente falava, aquele ali é minha referência, né? E referência era aquela pessoa que acompanhava mesmo a vida do paciente,
né? A gente não consegue mais fazer isso. Eu lembro que uma das experiências do NAPS-1 foi de uma paciente que era extremamente difícil, que a família se recusava a ficar com ela. E nós, eu e outra profissional, fomos à casa do paciente, passamos um meio período do dia na casa do paciente com a família para mostrar alternativas de como lidar com esse paciente, né? Da mesma forma, uma coisa que causou muito estranhamento nas famílias da Zona Noroeste, a gente permitia que, dependendo do caso, alguns familiares permanecessem no NAPS com os pacientes. Eles eram acompanhados pelos familiares, porque como que você vai tirá-los da condição se você não envolver a família, principalmente quando a família quer estar envolvida? Então, eu acho que tem uma questão, além do que já foi colocado, né, é que a gente está com dificuldade de fazer esse atendimento mais cuidadoso. A gente está com dificuldade porque eu acho que os profissionais que permanecem nos serviços, eles são, de fato, aquilo que a Isabel colocou muito bem, as pessoas que seguram o serviço porque eles acreditam. Agora, a nossa estrutura da saúde, e não é só na saúde mental, ela vem com muita dificuldade de se manter, né? Eu tenho tido um acompanhamento dos moradores de rua, por causa de projetos da universidade, e também tem sido muito difícil. Também tem sido muito dramático o trabalho de quem está lá e que quer produzir alguma coisa com mais qualidade. Então, acho que tem uma questão que é como nós vamos nos reorganizar para não permitir, que o Marcos também colocou, a questão do SUS, nós temos que brigar muito para garantir. Nós brigamos muito, né, nós que somos mais velhinhos, né, brigamos muito para que o SUS existisse, e agora a gente precisa brigar muito para que ele resista, né? E aí temos a questão da formação, temos a questão da qualidade do atendimento, a questão política, que também foi muito bem colocada aqui, são muitas lutas, e então eu acho que o serviço precisa aprimorar, precisamos de recursos, precisamos brigar por recursos. Para nós mais antigos não é muita novidade, a gente fez isso a vida inteira, né? Eu e a Isabel participamos da montagem da Secretaria da Assistência Social, eu, Isabel, Marô, e Marli, e outros profissionais, né? Nós começamos do zero, né? Justamente nessa mesma época. E algumas vezes a gente tem que voltar, lembrar da história, foi possível e ainda é muito possível que a gente faça coisas melhores. É isso. Fique à vontade, professor, pode fazer a sua exposição. E depois temos na fila o Varela. Vou procurar ser objetivo, porque eu acho que tem muitas questões aí para a gente falar, né? Mas eu queria fazer algumas considerações, até um pouco sobre isso que a Silvia e que o Fabrício colocaram. Acho que quando a Silvia fala que aumentou a demanda de saúde mental, né? Acho que aumentou de vários aspectos, né? Porque a demanda, havia uma demanda reprimida que era escondida, né? Mas também havia uma qualidade diferente de problemas. Isso é uma coisa que acontece em quase todas as áreas, né? Vamos pegar um exemplo de uma outra área que fica talvez até mais visível, a questão do portador de deficiência. Né? Pô, não tinha portador de deficiência, agora tem? Não, claro que tinha, né? Onde estavam esses portadores? Trancados dentro de casa. E no momento em que o SUS surge, que começa a ir na casa das pessoas, né, essas pessoas começam a ter mais cidadania, né? Então muda o patamar da discussão do direito de cidadania dessas pessoas, né? E na saúde mental isso também vai acontecer. Um monte de gente que estava escondido dentro de casa, escondido pelas famílias, né? Às vezes até trancados, né? Eles começam a ter mais direito de cidadania. Além disso, né, só para a gente lembrar, quando o SUS foi criado em 88, de lá para cá, o Brasil tem 70 milhões a mais de população. Só isso, né? Numa situação que não foi resolvido o problema do financiamento. Então, o SUS faz, não dá para dizer que é um milagre, mas nós fazemos coisa pra caramba,
né? É impressionante as conquistas que a gente tem no Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, se a gente parar no momento histórico de hoje e olhar no momento estático, você fica triste, fala, pô, tá muito ruim tudo. Mas se a gente perceber o que aconteceu, né, e aí para os jovens, gente, aconteceu muita coisa, né? Então, é muito importante fazer esses resgates e conseguir qualificar essa discussão. E aí, a questão da formação profissional, da qualificação, né, as universidades, isso é fundamental, gente. Por quê? Né? Claro, a gente vivenciou a experiência de Santos, depois fui para São Vicente, fui secretário de saúde de Diadema, então, você anda por aí, pelas outras cidades, naquela época, né, a gente falava de Santos, assim, Santos foi modelo, mas em muitos lugares você ia conversar e as pessoas falavam, pô, mas eu não tenho uma equipe como vocês têm em Santos, né? Então, não é fácil fazer o que foi feito em Santos, com a qualidade do que foi feito em Santos naquele período, né? Assim, foi uma grande oportunidade por vários motivos históricos, né? A Beth falou aí da questão da Thelma, né, do resgate, do nome dela, da importância até hoje, uma pessoa extremamente militante. Então, são essas questões, né, que a gente precisa perceber, né, e o quanto que o papel formador dos profissionais de saúde é determinante, né? Nós tivemos, mesmo na medicina, né, você tem um aparelho formador de médico horroroso, né, que não forma pessoas para trabalhar no Sistema Único de Saúde, né, não forma profissionais para o SUS. Agora que tem algumas experiências aí reforçando isso, né, nós começamos a tentar inverter essa formação, né, na perspectiva de formar efetivamente médico de família, médico com uma visão mais ampla, com outro referencial do que a saúde, sei lá, 10, 15 anos atrás, mas agora está começando a surtir algum efeito disso, né, que você começa a ter mais profissionais, você quer criar equipes de saúde da família e você não tem profissionais para fazer isso, né, então, por que eu estou falando dessa maneira, né, assim, é tudo lindo, maravilhoso? Não, não é tudo lindo, maravilhoso, né, faz parte da gente arregaçar a manga e batalhar por isso. E acho que esse momento, a crise que está acontecendo aí, e o Fabrício falou bem, né, do risco aí de privatização, isso, precisamos defender, acho que os profissionais de saúde, principalmente os da saúde mental, é onde a questão ideológica é mais evidente, né, é muito importante a participação, é muito importante essa mobilização, né, precisamos qualificar essa discussão, porque senão fica aquela coisa assim, o serviço público não funciona, a culpa é dos funcionários. De fato não é isso, né, pelo contrário, a equipe que está ali, ela acaba sendo vítima, né, das deficiências que a gestão tem, né, isso é uma coisa, gente, assim, a minha área de trabalho sempre foi gestão. Aonde tem profissional com qualificação de gestão? Quase nenhuma. Né? É como se todo mundo que achasse que pode ser especialista em gestão, não, precisa entender, precisa estudar, precisa se preparar para isso. Né? Então a gente está vivendo isso. Né? No final das contas, o SUS cresceu muito e a gente não conseguiu acompanhar nem com aliás, o famoso dilema, né? O problema do SUS é um problema de gestão ou é um problema de financiamento? São as duas coisas, né? Se tiver financiamento só, vai resolver? Não, precisa melhorar a gestão e precisa melhorar o financiamento, né? Aí, essa é uma conquista da sociedade brasileira que a gente precisa defender e precisa mostrar essa contradição. Infelizmente, o governo que está aí faz exatamente o oposto a isso, né? Mas acho que só uma tentativa de mostrar um pouquinho alguns outros aspectos nessa riqueza da discussão que existe aí. A próxima inscrição é o Ai, desculpa, Bia. É o que eu iria falar, né? Eu agradeço muito pela resposta que vocês deram, né? Agora tem a contribuição do Varela, ele também fez uma pergunta aqui no chat. Se ele quiser agora falar pessoal, falar pela gente aqui no microfone, ele pode.
Ok, boa tarde. Bom, eu queria comentar uma coisa de tudo que a gente está comentando, que vocês falaram até agora. Primeiro, da alegria de poder estar participando, que eu lembro quando eu era ainda menino, nem tanto assim, mas um pouco menino, em 87, quando eu ouvi notícias vindas de Bauru que mexeram com o meu coração. E depois, em 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde mental, que foi uma coisa fantástica para mim. Depois de tantos anos, conseguir colocar a mão naquela argila que alguém misturou lá 30 anos antes, e hoje lutar para a manutenção disso. Defendo o SUS até o fundo da minha alma, porque sem SUS não existe Brasil, sem SUS não existe liberdade, sem SUS não existe diversidade, não existe direito, não existe democracia. E lembrar uma coisa, eu estava comentando aqui, como que a gente pode trazer essa indignação cidadã de volta que nós vivemos no final dos anos 80? Como é que a gente pode trazer isso de volta? Será que nós conseguimos fazer isso a partir dos CAPs, das nossas reuniões? Será que nós conseguimos fazer isso trabalhando com essas pessoas? Só que, eu estava falando, hoje eu atuo no CAPS, eu sou do consultório na rua há 7 anos e acabei emprestado ao CAPS por conta da demanda. Só a semana passada eu fiz mais de 14 acolhimentos e nenhum trabalho em grupo. Os CAPs não conseguem mais trabalhar grupos. É uma coisa muito triste isso. A gente não consegue trabalhar. E o nível de medicalização das pessoas é tão alto que para você poder pactuar algum diálogo está muito difícil, muito complicado. E quem está medicalizado está equilibrado, isso é óbvio. Só que a gente que atua na rua, eu às vezes não consigo sequer estabelecer um diálogo de 2 minutos com as pessoas. Está muito difícil isso. E essa lógica que o capital tem, que hoje nós estamos vivendo entre os milionários que são donos das CTs e dos hospitais, lutando contra os laboratórios para ver quem vai lucrar mais em cima da loucura. E está todo mundo esquecendo que tem ali atrás do paciente ou da pessoa que toma a medicação seres humanos. Então, será que a gente não poderia fazer aí uma nova reforma psiquiátrica e trazer de volta manejos como o Nise trouxe, de trazer aquilo que a pessoa tem de dentro dela de potencial e tentar externar isso de alguma forma, colocar a mão na terra, plantar mais, se cada CAPS tivesse uma horta de verdade para poder trabalhar, eu não sei, eu acho que a gente tem que buscar um outro caminho. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não consigo ver possibilidade da gente sair com algum lucro quando o capital está na outra ponta da corda. Nós não estamos conseguindo lidar com os seres humanos de forma a defender os seus direitos, né, como pessoas dignas ali de ter uma coisa. Hoje em dia as pessoas chegam, eu estou impressionado, fazer acolhimentos e 90% deles vem sempre algum parente, né, vem um familiar e pede para medicalizar. Ele está muito agitado, ele não dorme, ele não para quieto, ela quer se matar, ela não tem motivo para isso, dá alguma coisa para ela parar com isso. Por que hoje em dia só se pensa em medicar e não em tratar, em cuidar? Eu acho que essa reversão nós temos que fazer no cuidado. Gostaria de ouvir vocês, se fosse possível, falar um pouco sobre isso. Eu estava falando isso, como fazer isso em tempos tão obscuros, né? Nós estamos andando na marcha ré da história, mas essa lógica está deixando a gente doido, mas como eu coloquei ali, quando a Bel estava falando, é uma frase que eu adoro repetir do professor Hermógenes: Deus me livre de ser normal, né? A normose é a doença do século e eu não quero ser normal. Obrigado. Eu vou pedir só que os palestrantes sejam breves no comentário, porque o nosso tempo está se esgotando e seria mais uma finalização aqui da nossa mesa de abertura sobre o tema, mas eu já vou agradecendo aqui pela contribuição de todos. Muito obrigada. Eu pedi para falar, né? Porque eu queria engatar só um pouquinho essa questão que o Varela trouxe, que a gente vive numa sociedade medicalizada,
né? E nesse projeto que a gente está fazendo de atendimento, né, outro dia a gente atendeu uma mãe desesperada, porque a criança de 5 anos, né, disse que ela ia se matar, o menino disse que ia se matar, porque todo mundo vai morrer de Covid mesmo, né? Então, e aí a mãe não sabe o que fazer, né? Então, essa questão, nós vivemos numa sociedade medicalizada que tem por objetivo, essa medicalização, né, o acalmar as pessoas, o manter, na verdade, acalmar no sentido de controlar e de manter, né, essas pessoas numa situação não só de total controle, né, mas de adaptação. Então, que é bem isso o que a reforma psiquiátrica veio quebrar. Então, eu acho muito importante isso que ele está trazendo, que nós temos que agora, né, pensar em outro tipo, talvez, né, de ações, outras ações mais concretas, né? Acho muito interessante essa questão das hortas que ele levanta, e acho muito importante que a gente também, que todos, né, entrem em contato com a perspectiva da economia solidária, né? Porque é uma forma de economia, né, que vem sendo, inclusive, fortalecida pelo Papa Francisco, independente das religiões, né, mas uma pessoa que hoje eu considero extremamente sábio, e que traz exatamente essa economia de Francisco e Clara, né? Por quê? Porque São Francisco foi uma pessoa que se despojou dos seus bens para se dedicar aos pobres, né? E a Clara também. Então, é importante que a gente pense também, tem muitos profissionais da área de psicologia, de serviço social, né? Eu sei que a Unifesp está envolvida nisso, a gente também está envolvido, eu acho como Unisantos, né? A gente tem que trabalhar a formação dos profissionais, a gente tem que preparar os profissionais para o que está posto aí, e acho que é muito importante que vocês também conheçam essas perspectivas dos alunos, principalmente, né, porque eu sei que os profissionais aqui conhecem, mas conhecer essas iniciativas da economia solidária, né, onde tem, como eu já disse, muitos psicólogos atuando diretamente, tá? É isso que eu queria acrescentar, não, complementar e parabenizar o Varela, né, pela colocação que ele fez, tá? Peraí, agora eu tenho que abaixar a mão. Eu rapidamente vou falar. Varela é amigo de muito tempo, né? Sempre lutando e sempre nos provocando a pensar, né, Varela? Muito orgulho de ver, inclusive, o trabalho, a gente tem muito orgulho de ver o trabalho que você faz. Eu queria dizer que é muito difícil, se era difícil na época da intervenção a gente tirar do isolamento as pessoas, também tem sido muito difícil para nós que estamos isolados reagir nesse momento, mas precisamos fazer. Acho que neste papel nós temos como corresponsável a universidade, as universidades, né? Eu acho por isso que esse evento ele tem uma importância muito grande, né? Nós não podemos nos calar, né? Como alguns dos nossos pacientes gritar as suas frases de honra, né? Suas frases de defesa, como diria Paulo Freire, exercer a nossa liberdade, lembrando que nós estamos no centenário de Paulo Freire, né? Comemorando o centenário, uma figura que tem que ser lembrada sempre, né? E dizer que todos nós, como cidadãos, temos obrigação de gritar contra as injustiças, né? Nós estamos assistindo momentos, nós temos nos abalado muito, né, com tudo que está acontecendo, e acho que neste momento a gente precisa de força, e a força é de todo mundo, é a força da universidade, dos cidadãos, dos profissionais, os profissionais que têm consciência, porque estão vivendo desafiantes. Outro dia, uma aluna
que trabalha na saúde, falou para mim, olha, eu cheguei em casa tão cansada que eu não conseguia assistir aula, eu sentei para assistir aula e dormi. O corpo estava muito cansado, exaustos, os funcionários estão exaustos, né? Precisam do nosso apoio, precisam de diálogo, precisam de conversa, né? E queria dizer, lembrar aquela música, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. E acho que a gente precisa, nesse momento, pensar nisso e, de alguma forma, fazer essa colaboração e lutar, né, Varela? Continuamos lutando, Varela. Estou sendo muito breve, porque acho que o tempo está esgotando, para o Marcos ter tempo de falar. Muito obrigada por poder participar aqui com vocês. Eu vou ser breve também, e já agradecer o evento, adorei, achei a discussão muito boa, mas acho que a provocação do Varela é necessária, né? Varela, você falou da horta, né? Então eu vou usar um pouco isso até como um simbolismo, porque, por exemplo, quando eu vim trabalhar aqui em Santos, eu resolvi trabalhar lá na ponta, né? Aí eu fui trabalhar na Zona Noroeste. Tem menos terreno para fazer horta na Zona Noroeste hoje do que tinha 30 anos atrás, né? Por quê? Porque verticalizou, porque cresceu, porque a cidade mudou, né? Mas isso não pode nos impedir de plantar uma flor, né? De ter o sonho. Então, o sonho tem que prevalecer, a indignação tem que prevalecer, né? E sempre é possível fazer alguma coisa. Nesse momento, por exemplo, a coisa mais legal que eu estou vivenciando profissionalmente, eu já vou fazer 35 anos de formado esse ano, é a residência multiprofissional, que é um projeto belíssimo, cara. Né? Assim, você vê brotar pessoas maravilhosas trabalhando ali, você vê as pessoas crescendo, né? Então, é isso que nos estimula a seguir adiante. Sempre é possível achar uma maneira de seguir na luta, né? Então, fecho com isso, dizendo que eventos como esse nos dão uma disposição, também dão uma energia enorme, né? E a sua indignação é fundamental, Varela. Bem, obrigada a todos. Eu também estou muito feliz de fazer parte disso tudo, ouvir as contribuições de vocês. O nosso horário, felizmente, já deu, mas eu vou pedir para que vocês fiquem aqui com as câmeras ligadas, que a gente vai tirar uma fotinha. E a gente retorna amanhã, às 5 da tarde, de novo nesse espaço aqui. E, se for o caso, eu mando um novo link para vocês, ou não sei se vai continuar com o mesmo, mas eu mantenho vocês informados. Alguém está tirando a foto? Eu só quero, assim, mais uma vez agradecer, né, dizer que eu me sinto muito privilegiada, né, de estar aqui nesse momento com pessoas tão guerreiras, né, como as que estão presentes, e dizer que, assim, a Silvia lembrou muito bem o Paulo Freire, né, dizer que a gente tem que fazer aquilo que o Paulo Freire falava, né, manter sempre a esperança, mas não a esperança de esperar, né, a esperança de esperançar, né? Quer dizer, isso, eu acho que a gente precisa, né, fazer sempre, né? Ter esse esperançar, que é a esperança na luta, né? A esperança nos projetos, né? Na execução das coisas. Tá? Muito obrigada. Eu queria aproveitar que antes de tirar essas fotos, enquanto estão tirando, Marcos, eu concordo plenamente contigo. Não sou preceptor, mas eu vou dizer uma coisa: amo quando o pessoal da residência sai com a gente no consultório na rua e a gente poder mostrar para eles o que é conviver com as pessoas e ter uma abordagem humanizada no território vivo. Isso é fantástico. E realmente nós estamos trabalhando, semeando. Eu acho que é bem por aí. A horta é terapêutica nesse sentido, né? Você jogar a semente e ver que ela está, saber cuidar dela, né? E ela vai gerar frutos depois.
E é fantástico esse trabalho, realmente. Eu acompanhei isso desde o início na Unifesp com a Santa Casa de Santos, né, quando começou com o projeto. E Praia Grande abraçou também de uma forma não tão elaborada, eu acho, mas tem o seu programa também, está levando a coisa. E quanto mais pessoas se engajarem e quiserem participar disso, vale a pena. Se você está se formando, participe, venha, porque com certeza isso vale mais do que uma pós, do que um mestrado. Você vai aprender demais e é fantástico trabalhar com isso. Isso mesmo, Varela. Muito bom. Acho O que já pessoal da tiramos. foto já tirou a foto? Sim, acho que sim, já. Acho que já saíram, então eu agradeço, boa noite a todos e até amanhã, né? Eu fui convidado para participar amanhã, espero vocês amanhã também. Muito bem. Eu aguardo também vocês, agradeço muito pela participação de todos. Estou muito feliz de estar aqui. Até mais, então. Braços, até amanhã.